O Dr. Luís Góis Pinheiro falou aqui em 4 pilares principais da transformação digital no setor da saúde: infraestruturas, componente profissional, do cidadão e finalmente a componente de dados. Aquilo que pedia a cada um dos restantes intervenientes aqui no debate, e começava pelo Dr. Hugo Maia, era um comentário a esta estratégia, a esta apresentação inicial, os vossos principais pensamentos que queiram partilhar aqui connosco. Bem, eu penso que em primeiro lugar, parece-me que os eixos identificados são de facto os eixos mais relevantes para aquilo que deve ser um pensamento estruturado sobre o nosso ecossistema de saúde, e neste caso o nosso ecossistema de saúde digital. Tentar olhar para este ecossistema de saúde como na realidade ele é, ou seja, não tentando tirar, obviamente, aqui qualquer tipo de valor ao papel do Estado, que é o Estado tem um papel soberano e que deve continuar a tê-lo, como é óbvio, mas de facto, hoje em dia, qualquer pessoa vagueia por um conjunto de instituições de saúde, sejam elas públicas ou privadas. E, portanto, este é o primeiro entendimento que temos de ter sobre este ecossistema de saúde. Digo isto porquê? Porque quando falamos em cidadãos, em infraestruturas, em interoperabilidade ou mesmo em dados, temos que criar as condições para que os dados, que as infraestruturas possam de facto ser partilhadas entre os diferentes operadores do nosso mercado. Eu acho que esse é o principal tema. Eu penso que as associações de doentes, como são utilizadores massivos da tecnologia que nós criamos para eles, podem e devem ser cada vez mais envolvidos naquilo que é o delinear dos planos de implementação ou de estruturação daquilo que são as tecnologias digitais ou o programa digital para a área da saúde. Nomeadamente nesta lógica de ter aqui um user experience com maior propriedade, por assim dizer. Acrescento só uma tónica que acredito que está subjacente ao tema das infraestruturas, da capacitação dos profissionais, da proximidade do cidadão e dos dados, que é o tema da segurança. Muito ligado com o tema dos dados, a SPMS tem um papel muito relevante nesta ligação entre aquilo que são os dados das várias entidades hospitalares, e sabemos que o nosso sistema é um sistema muito complexo, que deriva de um sistema muito capilar e muito distribuído, com sistemas muito diferentes. É extremamente complexa esta agregação dos dados, e também na agregação do setor privado. Será extremamente importante trazer também para esta conversa os operadores privados para que haja esta visão integrada dos dados do paciente, quer para a utilização no setor privado, quer no setor público. O tema da infraestrutura eu desafiaria a tornar-se um tema mais vocacionado à plataforma do que apenas à própria infraestrutura, porque, como vimos, há aqui uma conotação de infraestrutura aos temas mais tecnológicos subjacentes, aos elementos básicos de suporte aos sistemas de informação. Portanto, utilizar a infraestrutura correta, tendo em conta o objetivo que nós temos para ela. E nós sabemos que em determinados momentos há vantagens em ter acesso a infraestruturas flexíveis, escaláveis e virtualizadas. Quando surgem picos, como por ocasião destas pandemias, quando surgem projetos de experimentação em que precisamos de, idealmente, ter acesso a um conjunto vastíssimo de dados, mas que depois do projeto já não são necessários. O segundo ponto é uma nota face aos dois pilares centrais, que penso eu que são centrais, que é, de facto, haver um pensamento dirigido aos utilizadores destes sistemas de informação, sejam eles os profissionais de saúde, sejam eles os utentes. Introduzir aqui um tema que é importante e é transversal, que para além da segurança é o governo. Governo de dados e governo de metadados são duas disciplinas que devem acompanhar estes projetos, que são projetos extremamente transformadores e extremamente estruturais naquilo que serão os futuros sistemas de informação. Quais os principais desafios a passarmos de todas das várias soluções e pilotos que vamos tendo ao longo do sistema para soluções mais disseminadas? Para mim a solução não há pilotos que durem mais de 3 meses, essa é a solução. Passa dos 3 meses ou fecha o projeto ou ele é alargado. E é a única solução. E depois é preciso ter coragem de matar os pilotos que existem. E essa também é uma componente que não é fácil, porque há sempre pessoas
que estabelecem relações afetivas com os pilotos que estão em curso. Os desafios eu acho que passam um bocadinho por, de facto, encontrar aquilo que são sistemas críticos e que têm que ser disponibilizados de forma transversal a todas as instituições, a todas as pessoas, isto é na área da saúde digital, aqueles que são críticos e que são necessários. Eu diria que até numa lógica de quase de matriz frequência versus relevância, não é? A segunda nota era, eu acho que, sobretudo, temos de dar as condições ao mercado, quer seja mercado público ou privado, para trabalhar. Porque, possivelmente, quando existem produtos bons que entram no mercado e que são autossuficientes, ou seja, eles próprios geram valor e, portanto, as pessoas geram interesse e sobrevivem, é porque, enfim, é um mercado a funcionar e eles têm todo o espaço para poder evoluir. Eu diria que os desafios são conhecidos por todos, e eu já referi há pouco, o ecossistema aplicacional é muito diverso, fruto de anos e anos de contratação isolada de cada entidade de saúde e dessa autonomia que também teve os seus frutos e, portanto, é um ecossistema extremamente complexo que traz aqui muitos desafios de integração e que a SPMS tem aqui esse papel de integrador e de aglomerador muito importante. Eu diria que o principal desafio é nós termos alguns processos relacionados com a contratação pública se adaptarem àquilo que são os desafios desta modernização. E dou exemplos concretos, é muito difícil para as entidades públicas comprarem, por exemplo, projetos de inteligência artificial que têm na sua base a descoberta de determinados algoritmos e determinados resultados, quando temos uma contratação pública que obriga a um âmbito fechado e a uma resposta completamente fechada. Ainda acrescento que há sempre o desafio da capacitação, é extremamente importante. Cabe a nós, também sociedade civil, incentivar a essa capacitação, a esses profissionais e a essa formação. Temos o problema, de facto, da escala, que é se o empreendedorismo e as startups nos promovem esta fase inicial dos projetos, que é a ideação e, de alguma forma, a concepção de produtos, depois não têm a capacidade de escala. E isto é um problema que temos que o resolver enquanto país. Bom, antes de mais, queria de facto dar os parabéns à IES, porque acho que conseguiu ter aqui um debate muito, muito rico, descontraído e próximo, que eu acho que é importante, porque este é um setor que tem que falar. E às vezes precisa de oportunidades para isso, e portanto hoje houve aqui uma oportunidade de conversa que eu acho que foi muito, muito boa. Eu falo por mim, eu gostei muito do que eu vi nos meus parceiros de debate, acho que foram ali coisas muito interessantes e algumas que me vão fazer seguramente refletir. E portanto queria dar os parabéns à ES por isso, porque conseguiu criar um contexto e um espaço que cumpriu o objetivo, que era ver-nos falar, no fundo. Não é? Acho que ficou claro que todo este processo de transformação digital a ser feito tem que ser feito naturalmente em colaboração e em parceria entre aquilo que é as entidades públicas e as entidades privadas. E acho que essa é uma das conclusões que nós claramente podemos tirar. Outra das conclusões, e no fundo não me querendo repetir, mas é que claramente, e acho que também fica notório, existe, enfim, um ambiente, ou se quisermos um contexto facilitador, ou pelo menos mais positivo, e aparentemente também haverão condições em termos económicos ou de recursos para que efetivamente se avance. Porque acho que e Portugal tem de facto potencialidades para nós conseguirmos evoluir na área da transformação digital. E portanto eu diria que haja vontade política para um lado e haja também vontade daqueles que são os agentes privados para também fazer acontecer. Eu terminaria apenas dizendo quais é que serão os próximos passos. Este projeto não vai terminar aqui, e naturalmente, esta colaboração que a Pfizer tem tido com a AES e em boa hora, o nosso objetivo é, no fundo, continuar e obviamente, pegar também um pouco de tudo aquilo que foram os inputs que nós conseguimos obter nestas duas sessões, procurar complementar um pouco aquele documento e procurar também fazer uma divulgação muito mais ampla junto de toda a sociedade, porque obviamente aquilo que nós queremos é que também que se possa aproveitar o que de bom também se consegue extrair daqui.